Se você acompanhou o slogan da esquerda durante o período em que se escolhiam os nossos governantes em 2022, você viu o slogan: o amor venceu, o amor vai voltar. O que a gente não sabia é que o amor deles é diferente do nosso amor. O amor que a gente acredita é um amor compreensivo, um amor que dialoga, um amor que tem paciência, um amor que sabe esperar. O amor deles não, o amor deles é o amor submisso, aquele meio narcisista, sabe? E se você não pensar como eles, partem para os chutes e pontapés e para agressão. Tá achando que eu tô mentindo? Eu te provo através da Rede Globo. Então, para você não ter dúvidas que é verdade, tá aqui na Rede Globo. Deputado Glauber Braga, do PSOL, do amor venceu, retira da Câmara com um chute. Isso aqui é mentira, tá? Não foi só um chute, não. Foram vários chutes, foram empurrões, agressões. Retirou da Câmara com chutes e agressões. Integrante do MBL. E também não trocou empurrões com o Kim Kataguiri, não. Ele empurrou o Kim Kataguiri, tá? Pelo menos foram as filmagens que a gente viu. O tumulto ocorreu no fim dos corredores das comissões da Câmara, com um intenso movimento de políticos e servidores, deputados do PSOL. O deputado do PSOL afirmou que um militante do MBL havia ofendido uma pessoa. Então havia ofendido uma pessoa e o Glauber Braga saiu nos chutes e pontapés contra ele. Então aqui, ó, olha só a agressão dele, tá vendo? Não tem nada disso, olha só, o amor vencendo aí. Então assim, chute, sabe? Olha lá, chutando, agredindo, isso é o amor de agora, sabe? Partindo pra cima, eu nem coloquei o áudio aqui pra vocês, queria agredir, empurrões. Olha só, em momento algum, o rapaz expressou qualquer reação, não agrediu, até os militantes do PSOL tentando parar o Glauber Braga. Esse é o amor, tá? Imagina se fosse, vamos lá, o Nicolas Ferreira partindo para cima de um militante dessa forma, de um militante do PSOL. Imagina como que seria. É um amor que eles pregam, é um tanto quanto diferente daquilo que a gente é acostumado a ver. E aí, depois disso, assim, não é mera coincidência, ou talvez seja só mais uma coincidência, ele foi fazer um discurso para um grupo de militantes de esquerda. E aí ali, ele falou o seguinte, olha, nós temos que aniquilar aqueles que são contra a educação no Brasil, são os liberais e os fascistas. Aniquilar, é uma palavra muito legal não, né? Olha só um trecho da fala dele aqui. É fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras. Os liberais e fascistas de plantão. Os liberais e fascistas de plantão. Fascista eu não sou. Fascista é aquele cara que prega um Estado grande. Eu detesto o Estado. Só para deixar claro para vocês, acho que o Estado é ineficiente, o Estado é improdutivo, o Estado ele pega o seu dinheiro para bancar gente que não vai retornar. Eu acredito em políticas públicas. Sou um liberal. Como liberal, seguidor até do próprio Milton Friedman, que tem a visão de que o próprio Suplicy defende, e mando um abraço até para o Suplicy, que a gente fez live juntos, defendendo a renda básica de cidadania, que isso sim justifica a redistribuição de renda, mas com pautas sérias. Pois é, e aí então, na visão desse tipo de gente, eu tenho que ser aniquilado porque o meu discurso não é condizente com o discurso do Estado grande deles. Então, assim, isso é para escancarar um pouco o nível, sabe? O nível moral que a política hoje vem tomando. E é lógico, a oposição partiu para cima, porque o Glauber Braga é do PSOL, o mesmo partido do Boulos. E sabe, o Boulos, coitado, não vai precisar fazer nada. Todo mundo só fala, ó, o Boulos é o cara do MST. Beleza, já era ruim para ele. Agora o Boulos, ele tá levando a pedrada dos seus aliados, o Glauber Braga vai lá e bate no outro. Todo mundo vai cobrar o Boulos. O Lula faz um monte de cagada, todo mundo vai cobrar o Boulos. E aí, o Bruno Zambelli foi cobrar o Boulos. E aí, Boulos? Não vai falar nada do Glauber Braga, não? E ainda escreveu o seguinte, o Bruno Zambelli, que é deputado de São Paulo. São Paulo não merece esses arruaceiros tomando conta da cidade.
E aí, Guilherme Boulos oficial, notificou ele, vai ficar em silêncio sobre o seu amigo e companheiro de partido? Você concorda com o que ele fez hoje? E assim, trocas de empurrões com outro deputado federal também. O deputado federal Kim Kataguiri, talvez você até nem goste dele, ou goste. Eu acho ele bem coerente em alguns pontos, discordo de outros, mas acho que ele é um bom deputado. Foi empurrado ali. É uma postura de deputado? Então, fica a seu critério. Achar que isso é representação do amor ou não, né? Vamos lá. Outra questão. Eu vejo hoje um descolamento. O Pacheco, vamos dizer assim, por ocasião, ele está aliado ao Lula. Mas nem 100%. Hoje, teve uma aprovação que atingiu o eleitorado do Lula, atingiu também o próprio Supremo Tribunal Federal, que briga por essa pauta. O Estadão, matéria do Estadão. Senado aprova PEC que criminaliza o porte de drogas. Texto segue agora para a Câmara dos Deputados. A PEC das drogas. O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 16, a PEC que criminaliza o porte de drogas em mais de uma reação protagonizada pela Casa ao Supremo Tribunal Federal. A Corte analisa um processo sobre o tema com entendimento contrário ao texto votado pelos senadores. A PEC incorpora à Constituição um artigo considerando tanto a posse como o porte de drogas ato ilícito, em qualquer quantidade, como crime. Caberá ao policial, segundo a emenda de autoria de Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, distinguir a pessoa entre usuário e traficante. A Casa fez a votação em 2 turnos no mesmo dia. Na primeira votação foram 53 a favor e 9 contra. Na segunda, 52-9. Agora a matéria irá para a Câmara dos Deputados. Então o Senado aprovou de uma maneira avassaladora. 52-9. Ou seja, o recado das urnas, o recado das ruas, o recado da democracia para o STF e para o Lula foi: não queremos drogas. Não queremos drogas. Ponto. Ponto. Então, isso aqui é uma resposta tanto do Pacheco, que atinge o Lula, então mostra que o Pacheco não está preocupado se vai ou não vai atingir o Lula, desde que ele esteja bem, é com o Senado, com os senadores, e atinge também o Supremo Tribunal Federal, dizendo: olha, eu posso até estar alinhado com vocês, mas antes de mais nada, as pautas que o povo me cobra, eu vou cumprir isso. Afinal, eu dependo de voto, vocês não. Vamos lá. Quero mostrar para vocês outro ponto. Descolamento. Nós falamos do amor do Glauber Braga, né? Aquele amor violento, narcisista aqui, em relação ao membro do MBL, né? Mas, entretanto, todavia, contudo, vamos falar de outro ponto do amor. Quando você tem um relacionamento, e nesse relacionamento você começa a falar muito mal do seu companheiro ou sua companheira, você começa a ver só defeitos, você começa só a criticar, você começa a fazer coisas que você não fazia antes. Antes você não tinha coragem de falar mal daquela pessoa dos outros, agora você fala mal, mostra os defeitos. É sinal de que o amor tá abalado, você não acha? Pois é. Mesmo que você pague para essa pessoa falar bem de você, né? Pois é. Tá acontecendo com a turma da Globo. Pois é, a Globo detonou o governo Lula e parece que o Pix não caiu ou alguma coisa assim, mas parece que o amor tá acabando. Olha só. Superávit, e ela traz agora também metas para 2027 e 2028, ou seja, nós jogamos para frente o ajuste fiscal. A promessa é que a melhora das contas públicas vai acontecer mais para frente. O que isso significa na prática? Significa que o governo está dizendo para nós que ele vai ter resultados fiscais piores. Ao invés de ter superávit primário em 2025, ele vai ter um resultado primário de 0. Ao invés de ter um superávit de 1% do PIB em 2026, ele vai ter um superávit de apenas 0,25%. Um governo que tem resultados fiscais piores, ele acaba se endividando mais. Se endividando mais, ele acaba gastando mais com juros, acaba pagando juros maiores. E, consequentemente, isso atrapalha o ambiente de negócios e a realização de investimento produtivo. Mas me parece que o pior não é isso. O pior é você modificar uma meta fiscal tão pouco tempo depois de ter estabelecido
A meta fiscal. Essas metas que estão em branco, elas foram aprovadas pelo Congresso brasileiro em agosto de 2023. Nós estamos em abril de 2024 e o governo já aparece com novas metas diferentes das metas que foram estabelecidas em 2023. Qual é o sentimento que isso gera no mercado? Bom, então eu não sei. Quer dizer, da mesma maneira que o governo está trazendo novas metas agora, o que impede do governo trazer novas metas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Qual é o compromisso verdadeiro do governo com o equilíbrio das contas públicas? Diante de um ambiente de imprevisibilidade, diante de um ambiente de incerteza, o mercado busca segurança. Busca segurança no dólar, aí o preço do dólar acaba subindo. Busca segurança no juro, e aí o juro acaba buscando patamares mais altos, porque afinal, se o governo não está tão comprometido com o equilíbrio das contas públicas, ele é mais arriscado do que ele seria se ele estivesse genuinamente comprometido com o equilíbrio das contas públicas. Não me parece que nenhuma dessas consequências esteve fora do radar da equipe econômica, mas você teve ali uma contingência política que se impôs, seja uma contingência política do Congresso, seja uma contingência política dentro do próprio governo ou uma combinação das duas coisas. O fato é que a equipe econômica foi obrigada a alterar as metas fiscais tão pouco tempo depois dessas mesmas metas fiscais terem sido estabelecidas. Resumindo aqui para vocês, 2 pontos, 3 pontos. Os comentários, a maioria das pessoas pedindo SOS Bolsonaro, volta Paulo Guedes. Primeiro ponto. Segundo ponto, a cara de raivinha dos repórteres vendo o entrevistado falar mal do Lula não tem preço. Mas outra questão que a gente precisa, traduzir para você, vamos tirar do economês. O que esse rapaz falou sobre o Globo, sobre o Lula, em plena Globo? O governo Lula, imagina, é você comentando, ou sua esposa falando de você, seu marido falando de você. Você é incompetente, você não é confiável, você é mentiroso, você é irresponsável. Foram as palavras utilizadas em jargões econômicos ou bonitinhas. A Globo falou isso do governo Lula aqui, você é incompetente. Porque você falou que ia economizar e não economizou. Você é gastador. Você é mentiroso, porque coloca uma meta e já muda na hora. Você não cumpre aquilo que você promete. Pois é. Eu acho que um amor desse aí não vai muito tempo. Eu acho que quando começam as críticas nesse nível... E não é só a Globo, não. Lembra do Estadão? Que era pela democracia, a democracia ia voltar? Pois é, o Estadão, Folha de São Paulo, o Globo... Já não estão tão apaixonados pelo Lula mais? Não tá a mesma coisa? Olha só a matéria do Estadão. A má-fé da diplomacia do governo Lula ficou explícita na nota pusilânime que o Itamaraty soltou a respeito do ataque do Irã contra Israel, na qual não condenou o agressor. O papelão do Itamaraty lulopetista. Mesmo para os padrões lulopetistas, é incomum tanto cinismo condensado numa única frase. Quando a torpeza moral se infiltra até a raiz dos cabelos, mesmo arremedos de platitudes humanitárias são vis. Ou seja, aqui ele já foi direto. Lulopetismo, padrões morais baixos. Ou seja, se a mídia começou a falar assim, é porque eu acho que esse relacionamento não vai muito tempo. E aí é porque eles viram que a chance do negócio afundar é grande. O Lula ainda tenta se socorrer. Do lado de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Pleno News, Lula foi num jantar com o Alexandre de Moraes, com o Flávio Dino e com o Zanin. Adivinha onde? Na casa do Gilmar Mendes. Nada incomum para o Brasil. Nessa segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um jantar com o ministro do Supremo Tribunal Federal na casa do decano da corte, Gilmar Mendes, em Brasília. Além do petista e do anfitrião, estavam presentes os magistrados Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. O ex-ministro da corte, Ricardo Lewandowski, que é ministro hoje da Justiça, e o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Tomar uma cachaçinha que não era, né? Então, assim, se eles estavam reunidos, lógico, estabelecendo planos, projetos e alinhamentos para quê? Para que a direita não volte ao poder no Brasil. Não tenha dúvidas disso. Seria normal se eu estivesse dizendo para vocês que o Lula se reuniu com o presidente da Câmara, presidente do Senado, que tem alinhamento político.
Seria normal se eu dissesse para você que o Lula se reuniu com os ministros de governo dele, mas não é normal dizer que essa reunião, que é óbvio, todo mundo sabe, tem um caráter político, aconteceu com os ministros da Suprema Corte, na casa de um dos ministros da Suprema Corte, com o presidente da República. No mínimo, é muito estranho toda essa situação. Não é ilegal, mas é estranha. E aí mostra, literalmente, que às vezes, só por suposição, talvez o judiciário tenha um lado no Brasil. Talvez, né? É uma suposição, tá bom? Abraço, pessoal. Obrigado. Eu vejo vocês no próximo editorial. Até daqui a pouco.